Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Direita Nova York. Hoje o episódio é quente. Prisões em massa, caos nas ruas de Los Angeles, ONGs de esquerda distribuindo kit protesto, radical com óculos e capacetes. E pasmem, viu, Adriano? Panfletos incitando queima de viatura. A coisa realmente está ficando complicada, porque eles facilitaram a entrada de muita gente. O governo Biden, né, fez aquela história de asilo, todo mundo aplicava para asilo e tal. Abriram as pernas, né? Abriram as portas do inferno. Não diria isso, mas abriram as portas. E muita gente veio, gente boa. A gente sabe que tem muitos imigrantes que vêm com a melhor das intenções. Sim. De trabalhar, de aproveitar Como todos nós, né? Viemos. Exatamente, de aproveitar o dólar, aproveitar as oportunidades de trabalho, que esse país o que mais tem é campos de trabalho, e muita gente vem também com a intenção de não trabalhar. E nós vimos aí uma massa de imigrantes aí que inclusive foram muito favorecidos lá em Nova York. Sim. Com hotel, lembra? Hotéis, cartões de crédito. Cartão de crédito. Eu nunca recebi cartão de crédito. Nem eu. Nossa, a gente trabalhou tanto. O Xandinho recebeu cartão de crédito? Xandinho... Não, cara, nunca recebi nada. Xandinho tá sem microfone hoje. A gente mas cortou o microfone ele gritando dele. já é suficiente. já. Ele é o xaropinho nosso. Mas o porquê dessa revolta? Revolta Bom, de quem? Da revolta dos... Quer dizer, é bem isso mesmo. É revolta dos imigrantes? Não, ele chegou mesmo com uma incógnita aí. Revolta de quem? De quem? Não é dos imigrantes. Pode ter certeza disso. Voltando, Sim. A gente conhece muita gente que realmente veio para trabalhar, que está aí trabalhando, que está criando seus filhos, os filhos estudando. E é uma coisa linda de se ver, muitos que progrediram e que hoje tem uma... A América mudou a vida deles. Por isso que todo mundo diz God bless America. Aí vem nessa levada aí uma horda de bagunceiros, de baderneiros, de criminosos. Era isso que eu queria de corrigir. bandidos. Era isso que eu queria corrigir. Quando eu falei que abriram as portas do inferno, Sim. é porque liberaram muitas prisões da Venezuela, Sim. foram liberadas e trouxeram tudo para cá, né? O que essa gente veio fazer aqui? Baderna. Eles vieram promover o quê? O ódio. Por que será que todo lugar onde a esquerda domina tem essa tônica de caos e de desordem e tal? É um sistema já. E a gente vê que essas ONGs, que tem lá, por exemplo, aquela LA Poverty Department, Mutual, LA Network, são organizações que foram flagradas, veja bem, distribuindo kits. O que é um kit? É um pacote, né? Um package, como a gente fala aqui, com, entre aspas, um kit de autodefesa, com mensagens explícitas, inclusive F-ICE. Né? O F-word, né? F-word, F-ICE, quer dizer, Sim. Que se dane o ICE. E o ICE é uma instituição oficial na imigração. São os agentes de imigração, né, que têm o trabalho de proteger as fronteiras e sim. perseguir criminosos, perseguir gente que tem mandado de prisão. Inclusive nessa aí do... Que eu sou totalmente a favor. Com certeza. Se está atrás dos criminosos, dos criminais, tem que ir mesmo atrás. Não há nem o que dizer. O que acontece? Muita gente veio para aquele famoso cai-cai, né? Então a pessoa se apresentava na chegada ali na fronteira, recebia uma carta de se apresentar na corte. Sim, no cai-cai, né? Exatamente. E aí muitos aplicaram para asilo e tal, alguns pedidos considerados, outros não. Alguns consultavam advogados, contratavam gente. Tinha muito advogado picareta também que dizia... isso daí é o já que viu mais isso aí? tem. Tem, é o que mais tem. Advogado Eu picareta. vou resolver. Eu resolvo o seu caso. Você já tá com Deixa comigo. Social Security Employee Authorization. Tinha um gatinho, um gato e um cãozinho te perseguindo lá na Guatemala. Deixa comigo que você
já está legalizado. E gastavam aí muito dinheiro com isso. Dinheiro, bastante. Então você vê, quer dizer, o ICE, o que o ICE faz? Ele recebe lá dos seus superiores mandado de prisão, Que sou totalmente a favor a isso. Isso captura, daí não há dúvida. e aí começam a ir atrás dessa gente. Sim. Só que, infelizmente, existe o efeito colateral. É. Qual é o efeito colateral disso? Tá lá você, junto com o Xandinho. O Xandinho é cidadão americano. Sim. E você não tá no Caicai, você não tem carta de deportação, você não tem nada, mas você tá ali junto. Aí o Xandinho vai e você vai também. Então, Infelizmente. infelizmente, o conselho que nós temos recebido aí de muitos entendidos na matéria, evitar o efeito colateral. Fazer o que nós fazíamos, né? Quando estávamos fora de status, né? Íamos para Eu o nunca trabalho. fiquei fora de status, eu sempre andei no status. Não. Quando eu estou falando fora de status é quando você está com a sua permanência expirada. Sim. Né? E o que fazíamos? Normalmente, Trabalho, casa, trabalho. o né? imigrante daquele tempo, né, vamos dizer, os anos 2000 aí, eles iam para o trabalho para casa e ficavam na manha, né? De carro a 25 por hora. Ali. Era 25. 25. Hoje eu vejo uns aí que tem aí carta de deportação, mandado de prisão. Fulano anda a 50 no 25. 50, 60 no 25. Tá nos bares aí tomando cachaça aí, arrumando confusão, brigando e cantando aquelas músicas de gente que foi traída, né? Que eu não vou usar o termo. Né? Como é que é o nome daquele... A música de corno, né? Eu não queria falar a palavra. Eu não queria falar mas isso aí. Tudo bem. Mas infelizmente, muito falando com aquela dor, né? Aí ele fica macho, ele sai jogando garrafa e aí chega a polícia. Aí ele é preso. Aí cria-se um celeuma em torno disso. Que o rapaz ele era boa gente, ele era não sei o quê. Só que a pessoa que está lendo aquilo lá não sabe o contexto, né? Exato. Tudo há um contexto. Né? E o pior de tudo é que existe um fator ideológico aí, que é o principal de tudo, que é o mais grave nisso tudo, que é o kit, né? Como é que o fulano... Outra coisa interessante, você já viu que onde a polícia passa, tem ali pedras para serem jogadas. Exato. Eu vi ali... Montanhas de tijolo. No meio da rua. Foram entregues e colocaram ali no meio da rua. Será que tem nota Bem no dessa meio. entrega? Tem. Nas notas estavam dizendo que ela foi entregue um dia antes Que coincidência, né? do caos que teve lá. Agora, a quem interessa tudo isso? Essa que é a pergunta. Né? Para quem está em casa. Para quem escuta isso. A quem interessa tudo isso? Então não é... Eles estão usando de um problema que eles mesmos criaram, que a esquerda criou, né? Esses imigrantes vieram de uma maneira desordenada para os Estados Unidos, porque, inclusive eu vi depoimentos do Trump, ele não é contra o imigrante. E agora a imprensa... Não, muito pelo contrário. Eu até estava vindo para cá e ele falou assim... Imigração legal é muito bem-vinda. Porque precisa de mão de obra. Porque precisamos, exatamente. E ele fala, ele coloca essa ênfase que ele precisa de imigrantes e os imigrantes são, sim, muito bem-vindos no país. Então, a própria mídia faz uma história de que o Trump é contra os imigrantes. É um terror, né? Muito pelo contrário, ele é a favor dos imigrantes e já ajudou muitos. E tem muita gente sendo aterrorizada, né? Com essa história toda, porque e tem gente que tem prazer de fazer isso. Olha, não faça isso, não vá em tal lugar, que você vai ser deportado, que você vai ser não sei o quê. Nós passamos por isso, né? Eu lembro. Lembra? Lá na ponte de Harrison, tá a imigração lá fazendo tá batida, uma blitz, um checkpoint, né? Quer dizer, isso sempre existiu, mas agora está havendo uma verdadeira orquestração da baderna, da bagunça, e isso, infelizmente, vai prejudicar os próprios imigrantes do bem. Aqueles imigrantes que vieram com boas intenções, infelizmente serão muito prejudicados por esses vagabundos que estão aí. Eu vi um sujeito enrolado numa bandeira comunista. Quer dizer, como é que um sujeito vem para um país capitalista né? E ele quer apregoar aqui o comunismo? E outro com a bandeira do país dele lá, que não vou citar o nome, que eu não sou racista, nem vou discriminar nem esse nem aquele,
Mas se ele tá descontente com o país dele, ele veio para cá, né? Aí ele pega a bandeira do país que ele tá descontente e tá aqui criticando. Ateando fogo na bandeira americana. E ele não quer voltar de onde ele veio. E aí a gente escuta uns screaming, né? Death to America. Quer dizer, é uma coisa assim que não tem explicação nenhuma, a não ser essa orquestração que é feita com direcionamento e tem panfletos, inclusive, que sugerem Exato. atos de incendiar carros, estações de polícia, né? Exato. Tá lá a police station lá. Ou seja, é uma ação coordenada rumo ao caos. Exato. Então isso não é por acaso. Então a gente Não, tem que pensar, inclusive, quem é imigrante. Por exemplo, teve gente que já me disse, você já foi imigrante. Não, eu não fui imigrante, eu sou imigrante. Não, somos sempre serei, todos. somos. Seremos sempre. E muitas pessoas são filhos de imigrantes também, né? Sim, São a maioria. cidadão, A maioria. cidadão americano, mas... Porque a constituição do país, né, desde os Founding Fathers, Uhum. é de imigrantes, um país de imigrantes, né? Sim. Ele pode ser, não pode ser de uma imigração recente, mas é de origem anglo-saxônica, é irlandês, é italiano, é português, é espanhol. Todo mundo É aqui mexicano, tem uma descendência de inclusive aquela região de Los Angeles, que é na realidade Los Angeles. Barra Califórnia. Aquilo era México. Sim, né? Acho que era ali até Oregon, acho que era México. Era México. Então, quer dizer, houve um acordo. Tem gente que fala assim, não, os Estados Unidos tomou aquilo. Não, os Estados Unidos não invadiu aquilo. Aquilo foi um acordo que foi feito na época entre os Estados Unidos e o México. Inclusive, as pessoas podiam optar se eles iam querer ficar no México ou nos Estados Unidos. Exato. Então foi isso que aconteceu. Agora, o mais interessante é o seguinte, por que essas pessoas, aí é um problema mais profundo, por que essas pessoas saem de seus países de origem, né? Guatemala, México, Peru, Bolívia, Brasil e etc. Eles vêm Fugindo? dos Estados Unidos fugindo de quê? De uma guerra? Não. Eles são refugiados? Não. Não. Eles estão fugindo de quê? De um regime socialista falido, que é a base de todos esses países. Exato. Se você for ver o Fórum de São Paulo, por exemplo, nós já falamos aqui. Eu ia até falar nisso, porque teve uma época que estava a América Latina praticamente toda na esquerda, no socialismo, né? Sim. Com, Inclusive, eles falam. Tem socialistas. gente que diz, isso é fake news. É o tal do. Como é que chama? Eles têm um nome para isso. Que eles queriam fazer a pátria grande, né? Uhum. Toda a América do Sul hermanada no regime socialista. Tanto que criaram o Mercosul, né? Com essa intenção. E aí o que acontece? O Fórum de São Paulo tem essa ideia nítida. Quem não conhecer, é só ir lá pesquisar que você vai ver o que eles querem com o Fórum de São Paulo. Então eles querem levar todos os países para o comunismo. O comunismo e o socialismo já é provado, mais do que provado, que é o regime da miséria. Eles são os portadores do caos e da miséria. E corrupção, né? Corrupção é a tônica principal desses regimes. Então, a vida nesses países começa a ficar insuportável. Não tem emprego, não tem oportunidade. Aí eles migram para um país capitalista. Um país de oportunidades. Que tem oportunidade por quê? Se você trabalhar, você ganha. Aqui não tem CLT, não tem direito trabalhista, não tem lei trabalhista. Como é que esses países oferecem essa mentira, né? De apoio ao trabalhador e não sei o que. Inclusive é partido dos trabalhadores, né? Né? É a mentira, a falácia mais indecente que pode haver. E aí o que acontece? Essas pessoas fogem desse sistema e aí muitos se arriscam na fronteira a perder a vida. Muitos morrem nessa travessia, né? Muitas mulheres, inclusive, são estupradas por esses coiotes. Muita extorsão, muito tráfico de drogas. Quer dizer, tudo que não presta vem nessa travessia. Inclusive as pessoas que fizeram a travessia, que vieram nessa imigração, eles vêm com cuidado e vêm com medo. Por quê? Porque não estão fazendo uma coisa que é legítima. Então, eles têm, subconscientemente ou consciente, a ideia de que podem ser deportados e presos a qualquer momento. Então, por isso esse receio, né,
da polícia, esse receio de serem pegos em algum momento. E com isso vem muita gente também que não presta nessa horda, né, de imigração. É isso aí mesmo, né, Adriano? E como já dizia Adam Smith, que a riqueza das nações está no trabalho produtivo do seu povo e não no ouro acumulado, Adriano. Sem dúvida, porque a moeda, né, existe uma diferença entre moeda e dinheiro. Sim. O que é a moeda? Moeda fiduciária. Pode ser impressa por qualquer país. Uhum. O real é moeda, o dólar é moeda. Currency. É isso que eu ia... E já o dinheiro, o que é? A capacidade de produzir riquezas, que é o que ele falou aí. Exatamente. Ou seja, qual é a frase de novo? A riqueza das nações está no trabalho produtivo do seu povo e não no ouro acumulado. Faz todo sentido. Exatamente isso, que é porque essa habilidade de produzir, que é isso que ele fala, né, da produção, e os Estados Unidos, desde da sua fundação, sempre primou por isso. É o pai da economia, né? O Adam Smith. E então o que acontece? A livre iniciativa, que é o que o socialismo ele vai tolhendo, né? Ele vai carcomendo, é a livre iniciativa, que o fulano vira dependente do Estado. E ele acredita que o Estado será o que pagará todas as contas dele, que ele será amparado pelo Estado. E aí a criatividade também vai indo pelo ralo, né? Exatamente. Com esse tipo de mentalidade. Já a livre iniciativa, não. A pessoa vê a possibilidade de ser criativo, de criar oportunidades. Muitas vezes é na crise, muitas vezes é na situação difícil, que a pessoa criativa consegue fazer as oportunidades acontecerem. Por isso que os Estados Unidos é o país da oportunidade. Então as pessoas imigram para cá com essa intenção, fogem dessa ideia socialista, inconscientemente. Eles só sabem que aqui ganha-se mais e que o dólar vale mais, né, que é uma moeda que vale mais, e que eles vão ter a oportunidade de construir uma vida melhor. Então as pessoas, a maioria vem nesse sentido. Só que junto com essa gente vem também os vagabundos oportunistas, entendeu? Que a gente está acostumados a ver. Infelizmente também existem algumas ONGs, né, que estão operando com o quê? Com o nosso imposto. Eles recebem contribuições, eles são favorecidos de alguma forma, e até o New York Post revelou que grupos Coalition for Human Immigrant Rights receberam até 34 milhões de dólares do governo da Califórnia e 450 mil dólares federais. Ou seja, o Senado já abriu até uma investigação e o FBI também... Eles estão fazendo a investigação juntamente. Também está querendo saber quem é que está patrocinando isso e quem é que está incentivando esse tipo de ação. Que é uma ação criminosa, né? A gente vê lá o pessoal tirando tijolo na polícia. Tijolos que estavam lá já. Né? E a gente não sabe de onde veio, né? Quer dizer, já está tudo orquestrado e tudo já feito já para poder criar esse tipo de ação e esse tipo de baderna.